Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e vou te falar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum resumo como esse aqui falando dos avós e a guarda pelos seus netos. E sim, isso é possível. Isso porque a união dessas duas pessoas faz junto do conceito de família, que é bastante amplo, sendo formado de forma tradicional por pai, mãe e filhos, como também pode ser formado por apenas duas pessoas, os cônjuges, ou então por apenas uma única pessoa, chamada de família unipessoal. Dá pra fazer uma pessoa só ser família. E aí, no caso em questão do vídeo, aquela família formada pelos avós e pelos netos. Esse tipo de família é chamada de anaparental. E esse termo também é utilizado para a família formada por tios e sobrinhos. E a relação entre eles se dá basicamente igual à dos avós e netos. Então, tudo que eu falar aqui nesse vídeo vale para essas duas formações anaparentais, beleza? E falando dessa galera aqui, sim, eles podem ter a guarda. Mas então vem aquela pergunta, o que é a guarda? E só pela palavra em si, elas nos dão a ideia de proteção, seja proteção de pessoas, de roupas ou até mesmo de alguns fenômenos da natureza. Então, a guarda é um conjunto, é um pacote tanto de direitos quanto de deveres que permitem ao guardião a proteção da criança. E essa proteção é no sentido muito amplo da palavra, englobando a proteção física, emocional e psicológica. Agora, um dos direitos referente à guarda é a de possibilitar incluir a criança, por exemplo, no plano de saúde dos avós, como dependentes. Caso não esteja ali o direito legal garantido pela guarda, pela formalização, pela oficialização que a guarda dá aos avós, alguns planos de saúde simplesmente não aceitam incluir os netos como dependentes, beleza? Além de muitos outros. E agora, falando dos deveres, inclui-se aí sim assistência material, moral e educacional, que também fazem parte daquele pacote de proteção. Isso tudo a gente encontra lá na ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, no seu artigo 33. E em complemento, há também o artigo 1584, parágrafo 5º do Código Civil, que vem dizer assim pra gente, que caso a criança não esteja em condições de permanecer com a guarda do pai ou da mãe, o juiz vai escolher outras pessoas, levando em consideração o grau de afinidade em parentesco, para deixar essa criança com. E é nesses casos em que os avós entram em cena, porque geralmente são as pessoas mais próximas e com mais afinidade da criança, beleza? Agora, quais seriam as causas que levam a guarda dos netos para os avós? Podem ser causas amigáveis, como por exemplo, os pais estão trabalhando o dia todo e os avós eles têm condições físicas, emocionais, psicológicas de cuidar da criança. E esses aspectos fazem com que esses avós tenham condições de resolver problemas de educação, de saúde, sem necessariamente que os pais abandonem o trabalho ou outras coisas do tipo. Muitas vezes, questões relacionadas à educação e saúde vêm acompanhadas da seguinte frase: somente com autorização dos pais ou responsáveis. E dependendo do caso, esses responsáveis só são de fato responsáveis se tiverem de forma legal, oficial, a guarda da criança. Porque acontece muitas vezes dos avós cuidarem das crianças por um dia ou outro de forma esporádica, e nesses dias específicos os avós são sim responsáveis pela criança. Então, assistir uma reunião de pais e alunos, tudo bem ser realizada pelos avós. Agora, talvez uma matrícula numa escola, aí não. Da mesma forma, levar a criança para um atendimento num pronto-socorro, tudo bem os avós fazerem. Agora, autorizar, por exemplo, uma cirurgia, aí já não pode mais. Então eu sei que eu estou usando alguns exemplos levemente exagerados, mas é para vocês terem a ideia de que algumas decisões precisam de uma formalização, que ela só vem com o direito de guarda, beleza? E esses casos amigáveis são aquelas em que existe uma relação consensual, sem brigas. Existe uma boa relação entre todos os envolvidos. Os pais têm uma boa relação com seus filhos, os pais têm uma boa relação com seus avós, no caso os pais dos pais, e claro, os avós têm uma boa relação com os filhos. Nessas causas amigáveis, é justamente uma força que os avós estão dando para os pais. Então, geralmente são aqueles casos em que de manhã o pai sai para trabalhar, deixa o filho na escola, à tarde a criança fica com os avós e só à noite vão ver os pais. E quando entra um período de férias, é raro as férias dos pais baterem com as férias dos filhos. Então, aí nesses casos as crianças ficam tanto à manhã quanto à tarde com os avós,
e só à noite vão ficar com os pais. Então, de forma geral, nesses casos, a criança passa muito mais tempo com os avós do que com os próprios pais. Então, aqui existe a ideia de vô, vó, vocês aceitam a guarda dos netos? Vô e vó dizem sim, numa boa, sem brigas, sem ressentimentos. Porém, pode vir também causas um pouco mais hostis. E aí são aquelas situações em que os pais realmente não possuem condições de cuidar das crianças. E essas condições podem ser emocionais, ou seja, os pais costumam maltratar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente a criança. Os pais não têm condições psicológicas por parte deles, seja talvez porque estão ligados a algum tipo de vício, seja por álcool, drogas em geral, jogos de azar, ou até mesmo porque esses pais não têm condições sociais e deixam a criança num ambiente impróprio. E esse ambiente impróprio não quer dizer uma questão de bairro, de cidade. Ah, o bairro é perigoso. Não. O ambiente impróprio geralmente é a própria casa da criança, onde ela é mal frequentada, seja pelos próprios pais, que vivem brigando um com o outro, que vivem num ambiente de violência, de agressão, em que os pais recebem visitas que também não são das melhores influências. E geralmente, nessas situações hostis, vem esse pacote fechado. Questões emocionais, psicológicas e sociais estão todas agregadas, todas juntas, porque praticamente uma acaba levando a outra. Então, nestes casos, não existe uma boa relação entre todos e existe principalmente a ideia de que a criança precisa ser salva. E note que, nessas condições, eu não coloquei o aspecto financeiro, porque geralmente, quando ela é utilizada de forma exclusiva, ela não é suficiente. Então, não basta os avós dizerem: nós somos aposentados, nós temos aqui a nossa renda fixa garantida, nós vamos tirar a criança da escola pública e colocá-la numa escola particular, que no Brasil geralmente possui uma segurança e uma qualidade maiores. Porém, utilizar exclusivamente a questão financeira não vai ser suficiente para garantir a guarda aos avós. Porém, a condição financeira pode estar muitas vezes atrelada às questões emocionais, psicológicas e sociais ditas anteriormente, beleza? E além das causas, vamos ver agora também quais os tipos de guarda, que podem ser compartilhada ou unilateral. Eu sei que existe também a guarda alternada, porém ela é muito mais comum nos casos que envolvem a disputa de guarda entre os genitores. E como não são deles que nós estamos falando, eu não vou abordar esse tipo de guarda, beleza? Então, falando aqui da compartilhada, ela está presente quando há sim uma boa relação, até porque os avós podem, juntamente com os pais, atuar no cuidado e criação da criança. E esse tipo de guarda geralmente vem muito mais rápida justamente porque há o consenso de todas as partes. Vovó, vocês aceitam? Sim, nós aceitamos. Ponto. Final, não tem briga, não tem necessidade de provas, não tem defesa, réplica, não tem nada. Agora, na guarda unilateral, que é aquela quando não existe uma boa relação, e essa má relação pode ser porque os pais não cuidam bem dos filhos e isso faz com que os avós briguem com os pais. O meu neto não está comendo direito, o meu neto não está dormindo direito, o meu neto não está estudando direito, o meu neto não está brincando direito e isso tudo é culpa de vocês. E aí os pais responsáveis vêm e retrucam. Os filhos são meus, eu crio do jeito que eu quiser. Então, uma relação extremamente hostil mesmo, que é o caso em que os avós precisam cuidar das crianças e aqui os pais ficam afastados. É sem a intervenção deles. E apesar da situação ser crítica, esse tipo de guarda pode demorar mais para sair, justamente pela necessidade de provas, porque aqui geralmente acontece uma questão de acusação. Os avós vêm e acusam os pais de não estarem sendo responsáveis. Os pais vão brigar, dizer, não, nós estamos sim. E aí vai ficar a palavra de um contra a palavra de outro. Então é necessário que os avós apresentem provas e evidências de que essas crianças estão mesmo vivendo numa situação hostil. É óbvio que, apresentando provas necessárias e suficientes que mostrem que a criança precisa sair desse convívio dos pais de forma imediata, aí sim, essa guarda unilateral pode sair até mesmo muito mais rápido. Só que até juntar todas essas evidências, às vezes pode demorar, beleza? E atenção, esse tipo de guarda pode ser revertida. Claro que também comprovado a melhora nas condições dos pais. Eles estão há muito tempo sem se envolver com barraco, briga, discussão, crime, arrumaram um emprego estável e é óbvio que a criança tem que querer voltar para os pais. Fechou? Beleza? E lindezas, por hoje é só mais um vídeo de curiosidades. Deixem aqui nos comentários a sua opinião e também sugestão de vídeos que vocês querem ver resumidos. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!